Vamos lá, pessoal, para a aula 2, né, de Direito Constitucional. Vamos falar sobre o artigo 5º da Constituição. E essa aula aqui, né, esse vídeo da aula, do inciso 1 ao inciso 10 do artigo 5º, eu dividi em duas aulas, em dois vídeos, né? Então, do inciso 1 ao inciso 10, vão ser dois vídeos, e depois vídeos só de questões do inciso 1 ao inciso 10, beleza? Para vocês massificarem o máximo possível, para não fazer assim, eu ficar fazendo muita aula sem ser de questão. Vamos supor que eu faça do inciso 1 ao inciso 30, e depois questões, aí vocês vão ficar, sei lá, esqueceu o que tinha lá no, né, inciso 1, no inciso 5. Então eu faço curto, né, do inciso 1 ao inciso 10, um vídeo mais ou menos do inciso 1 ao inciso 5, outro vídeo do inciso 6 ao inciso 10, e depois alguns vídeos só de questões desses incisos, para vocês massificarem. Depois, assim por diante, eu vou fazer do 11 ao 20, né, e aí vai, beleza? Então vamos iniciar, né? Então, pessoal, começando aqui, né, que é o título 2 da Constituição Federal, fala dos direitos e garantias fundamentais. Então vamos falar dos direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos lá. Então tá aqui, ó, o famoso artigo 5º da Constituição Federal, né? Tá aqui, ó, a arte, né, que a gente já havia falado naquele vídeo introdutório. Aqui, ó, quinto: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, pessoal, aqui é o caput, né, é a parte principal, que é o caput do artigo 5º da Constituição Federal, é a cabeça, né? E depois vão ter aquelas divisões, né, de inciso, parágrafo, a linha. Então, isso aqui é o artigo 5º, o caput. E agora eu vou trazer o slide, né? Eu trago outro slide em vermelho, explicando o que disse lá no artigo 5º. Depois o inciso, eu trago o inciso primeiro, o inciso 1. Depois eu trago em vermelho a explicação do inciso. E aí vai ficando bem mastigadozinho, você que nunca viu vai pegar, beleza? Vamos lá. Então tá aqui, ó, a explicação do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então aqui, ó, o caput do artigo 5º traz o princípio da igualdade, onde determina que as normas jurídicas não devem conhecer distinções entre as constitucionalmente autorizadas. Então o que é isso aqui? Ele diz que aqui, ó, no artigo 5º, né, da Constituição, ele traz o princípio da igualdade. O que é que ele diz aqui? Ó? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. Aí vai ter os incisos. Mas vejam bem, pessoal, antes de a gente ir ali para aquela explicação, aqui tem que ficar claro também que quando ele fala aqui, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, não é só o brasileiro residente no país, não. Esse artigo 5º aqui, esse caput, ele está querendo dizer, num sentido mais amplo, né, que qualquer pessoa que estiver no território nacional, imagina aí o mapa do Brasil, qualquer pessoa que estiver aqui dentro do mapa do Brasil, seja brasileiro ou não, seja residente ou não, se estiver passeando, né, um gringo, turista, está aqui, é garantido a ele, aqui, ó, o direito à inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. Se não fosse assim, se você fosse ler e fosse do jeito que está aqui, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, ao direito à vida, tal. Então, se o cara fosse turista, fosse de fora, um cara do Paraguai, Argentina, tivesse passando só por aqui, ele não mora aqui, então a gente pode violar a vida dele, a liberdade, a segurança, a propriedade, pode roubar ele à vontade, que não vai ser crime. Não tem nada a ver. Então, ó, às vezes nas questões eles dizem assim: segundo a literalidade do artigo 5º da Constituição Federal, né, garantido os direitos tal aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país,
Aí quando ele fala a literalidade, ele diz assim, ó, o que é que diz esse artigo 5º? Aí você vai dizer que é isso aqui realmente, entendeu? Mas se ele tiver querendo dizer assim, esse artigo 5º, ele garante a um estrangeiro que está passeando aqui no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, o que é isso? Que não pode ser violado a vida dele, a liberdade, a igualdade, tá certo. Beleza, galera? Deu para entender? Então aqui, ó, vamos voltar. O caput do artigo 5º traz o princípio da igualdade. É isso que a gente viu agora, né? Que todo mundo é igual. Onde determina que as normas jurídicas, quer dizer, que as leis não devem conhecer diferença, né? Tem que ser aplicada igual para todo mundo, exceto as constitucionalmente autorizadas, porque só pode ter, pessoal, diferença entre pessoas feita pela própria Constituição. Por exemplo, existem cargos que só pode ser como é que se chama? Ocupado por brasileiro nato. E o que é isso, brasileiro nato? A gente vai ver lá na frente quando falar de nacionalidade. Mas assim, quem for brasileiro nato pode ser presidente da República, né? Pode ser ministro do STF, pode ser presidente do Senado, pode ser presidente da Câmara. Então tem cargos que só podem ser ocupados por brasileiro nato. Então, mas isso está dizendo na Constituição. Só a Constituição pode fazer diferença entre um e outro. Se não for na Constituição, não pode. Então, ó, onde determina que as normas jurídicas, né, não deve conhecer, não deve fazer distinções, exceto, né, exceção às constitucionalmente autorizadas. Então, exceto, né, as diferenças que a própria Constituição fizer. Deu para entender, pessoal? Quando a gente for fazer questões, aí isso aí vai ficar mais claro ainda. Vamos lá. Então, o inciso 1 aqui, ó, agora em romano, né, o inciso 1 do artigo 5º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Então, pessoal, o inciso 1, o que é que ele está dizendo? Este inciso também faz parte do princípio da igualdade, só que com enfoque na igualdade entre sexos, né? A gente falou lá no caput também que a lei vai tratar igual todo mundo, né? Só que o inciso 1, porque a gente disse que o inciso, né, é divisão daquele artigo, vai tratar de coisas específicas, né? Então aqui, ó, esse aqui lá disse geral, que a lei é aplicada igual para todo mundo, exceto o que na própria Constituição disser que é diferente. Aí o inciso 1 já trouxe uma coisa mais específica. Homens e mulheres, tá vendo? São iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, ó, este inciso faz parte do princípio da igualdade, né? Lógico, ele está dizendo aqui que homens e mulheres são iguais, só que com enfoque na igualdade entre sexos. Por exemplo, a proibição da diferença de salários para a mesma função por motivo de sexo. Então, só porque a pessoa é mulher ou só porque é homem, não pode ganhar um mais do que o outro se os dois fazem a mesma função, têm a mesma capacidade técnica, a mesma formação, o mesmo tempo de serviço. Então, o salário deve ser igual. Agora, na própria Constituição, às vezes vai trazer também, pessoal, diferença. Aí a lei também autoriza, porque a Constituição autorizou, vamos supor, a mulher, porque assim, a lei é o seguinte, tratar todo mundo igual. Agora, tratar quem é igual, igual, e tratar quem é diferente, diferente. Pronto, você às vezes vai ver que uma mulher tem uma licença maternidade maior do que a do homem. O homem tem uma licença paternidade de 15 dias, de 5 dias, né? Depende. A mulher de 4 meses, de 6 meses. Mas por quê? Porque a mulher tem o quê? Gestação, tem aquele estágio depois que ela tem um filho, que os órgãos vão voltar para o lugar, ela vai dar de mamar. Então ela tem um tempo maior, porque ela é diferente. Então a lei tem que tratar quem é igual de forma igual. Então todo mundo que é pai tem o mesmo tempo, todo mundo que é mãe tem o mesmo tempo. Então ela tratou quem é igual de forma igual e tratou quem é diferente de forma diferente, e assim ela igualou todo mundo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Nós estamos, pessoal, morando, né? Nós estamos vivendo num estado democrático de direito. O que é isso, Almir? O Estado democrático de direito é tudo que a gente faz. A lei é quem diz se vai poder fazer ou não vai poder fazer.
é uma coisa que é regida pela lei. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Pronto, você vem com seu carro, com sua moto, entra numa rua, tem uma placa lá, proibido estacionar. Aquilo ali é um ato administrativo, teve uma lei dizendo quem parar o carro ali vai ser multado. Estou dizendo que não pode parar ali. Então, ó, ali tem uma lei dizendo, obrigando, né, a você a não estacionar ali. Então, se não tiver nada, se o meio-fio tiver branco, né, não ter pintadinho de amarelo, não tiver uma placa proibindo, você vai poder fazer, ficar lá, parar o carro, estacionar o carro. Mas se tiver a placa proibindo, você não vai poder parar. Por quê? Porque tem uma lei que diz que não pode aqui, ó. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, esse inciso, né, o inciso 2, trouxe o princípio da legalidade. O nome desse princípio aqui é o princípio da legalidade, que também vai para o direito penal, pessoal, esse princípio aqui. Ou seja, somente a lei pode impor obrigações ou então dispensar alguma obrigação. Beleza? Então, todo mundo só faz alguma coisa ou deixa de fazer se a lei assim autorizar que ele faça ou que ele não faça. Beleza? Vamos lá. Inciso 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, pessoal, tem uma lei aqui, ó. Essa lei aqui é a lei que diz o que é tortura, né? A lei 9.455 de 97 define em seu artigo 1º o que é tortura. Porque eu trouxe isso aqui porque, ó, ele está falando aqui, né? Ninguém será submetido a tortura, né? Aí o cara vai dizer, e o que é tortura, né? Então a lei aqui diz o que é tortura. Artigo 1º, crime de tortura: constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, se você constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, né, com o fim de obter informações, você, vamos supor que seja um policial, e aí você levou a pessoa para um certo lugar e chegou lá e fez isso que a lei está dizendo aqui. Pode ver, a lei aqui está proibindo, está dizendo, ó, você não pode praticar esse ato aqui é tortura. Foi isso que a gente viu lá atrás, né? No princípio aqui, ó, da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, né? Aí aqui, ó, a lei está dizendo, ninguém pode ser torturado. E ela diz, ó, tortura é isso aqui, ó. Então, se você constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, bora, diga quem roubou, se foi você que roubou e tal, aquilo ali você está praticando um crime de tortura, né? Uma tortura aqui psicológica, mental, né? Com o fim de obter declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa para provocar ação ou omissão de natureza criminosa em razão de discriminação racial ou religiosa. Se você ficar torturando a pessoa, dizendo que só porque ela é negra, ela é branca, ela é, como chama, católica, religiosa, ela é não protestante e tal, e ficar, pode ser que seja enquadrado também como tortura, uma tortura mental, uma tortura também física. Deu para entender, galera? Beleza? Então, ó, inciso 2 dessa lei aqui, né? Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aí você, peraí, vou pegar você agora, vou algemar no sol ali até dar meio-dia, né? Ó, submeter alguém sob sua guarda, você está com a guarda daquela pessoa, você está responsável pela vida dela, a integridade física dela, né? Poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico, né? Você submete aquela pessoa a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Então, aí, voltando aqui um pouquinho, no inciso 3 diz, ninguém será submetido à tortura. A gente já viu o que é tortura, não foi? Aí, e nem a tratamento desumano ou degradante. Então, vamos ver aqui o que é esse tratamento. Aqui, ó.
Tratamento degradante é o que humilha e diminui a pessoa. Tratamento desumano é o aplicado com intenso sofrimento físico ou mental. Beleza? Então, o inciso 4 agora do artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que é isso, pessoal? É livre a manifestação do pensamento. Você pode pensar à vontade o que você quiser pensar, né? E você pode se manifestar, você pode dizer o que você está pensando livremente. Agora, é proibido, né, é vedado o anonimato. Se você for divulgar alguma coisa, vamos supor, no Face, no WhatsApp, numa rádio, televisão, num jornal, numa revista, seja lá onde for, você tem que se identificar, né? Foi fulano de tal que quem disse tal coisa. Tem que estar lá no texto quem foi que disse, ou então naquele áudio quem foi que disse. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado, o que é verdade, sendo proibido o anonimato. Por que isso? Você divulga aí alguma coisa falando de outra pessoa, que fulano de tal fez isso, 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 e aí aquilo ali fica rodando na mídia, né, em algum lugar aí, e aí aquela pessoa pode com isso aí ter algum prejuízo financeiro, um prejuízo moral, e essa pessoa pode querer entrar com alguma ação ou ter alguma reparação. Como é que ela vai ter essa reparação? Ela tem que saber quem foi que expressou, quem foi que falou, quem foi que divulgou aquela história ali. Então por isso que é proibido o anonimato. Tem que saber quem foi que se manifestou, quem foi que falou. Entendeu? Então, a liberdade de manifestação constitui um direito fundamental do cidadão. Então, você pode se manifestar à vontade, falar à vontade, o que você estiver pensando, né? Mas esse direito não é absoluto, porque ele tem limites, né? Por exemplo, manifestação de conteúdo imoral. Você não vai ficar também divulgando conteúdo imoral, porque a lei proíbe. A gente viu lá que a lei, né, é quem autoriza e quem também não autoriza. Então, você não vai poder estar divulgando conteúdo imoral que venha a implicar qualquer ilicitude. Você não vai poder estar divulgando aí que as pessoas podem usar droga, vão usar droga e tal, porque aí você vai cair em um crime também, né? Porque aí implicar, né, um conteúdo ilícito, um conteúdo contra a lei, um conteúdo ilegal. Então, é proibido o seu anonimato, ou seja, não pode haver mensagens sem que se saiba quem é o autor, né? Então, não pode estar circulando nenhum tipo de mensagem sem saber quem foi o autor. Pois, se houver mensagem de cunho calunioso, injurioso ou difamatório, tem como responsabilizar civil ou criminalmente o autor daquela mensagem, né? Aquela mensagem, não só que ela esteja caluniando alguém, injuriando alguém, difamando alguém. Então, a pessoa que se sentir prejudicada pode entrar com uma ação civil pedindo reparação por dano moral, né? Você às vezes perde o seu trabalho, emprego, por conta de uma mensagem. O dono lá da empresa: rapaz, tá circulando aí um vídeo seu com as imagens, o pessoal falando de você, e aí o que é que vai acontecer, né? Você vai perder o seu emprego, aí você perdeu a sua renda, você pode ajuizar ação por conta de você ter divulgado, né, essas mensagens falando mal de mim, difamando, me injuriando, caluniando. Eu perdi meu emprego, então eu vou ajuizar uma ação para você reparar esse dano material que eu tive e esse dano moral, porque eu fiquei com a fama, eu fiquei mal falado, fiquei mal falada, entendeu? E pode também ter uma ação criminal, né, por calúnia, por injúria, difamação e etc. Beleza, pessoal? Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Ou seja, a vítima tem direito de resposta nos mesmos moldes em que foi atingida. O que é isso aqui, pessoal? Você vai ter uma resposta, né, proporcional ao dano que você teve. Vamos supor que a pessoa fala no rádio de você: fulano de tal que mora no bairro tal aí, ele é isso, isso e isso. Se você quiser ajuizar uma ação, qualquer coisa desse tipo, você, além de receber indenização por dano material, dano moral ou dano à sua imagem, você tem direito à resposta. Eu não sei se vocês já viram de noite aí no jornal, às vezes, o rapaz lá do jornal, a moça, diz assim:
nós falamos ontem tal coisa e foi errada e a gente está se desculpando e bababá, já viram isso? Pronto. Aquilo ali muitas vezes é o direito de resposta. O direito de resposta tem que ser proporcional, tem que ser igual. Se você foi difamado na rádio, tem que ser na rádio também, no mesmo tempo. Vamos supor que demorou 1 minuto, só falando de você. O direito de resposta tem que ser proporcional na rádio também, durante 1 minuto, dizendo que não foi ele, que desculpa, tal. Deu para entender? Ó? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Então, proporcional se for na rádio, é em rádio, se for em televisão, em televisão, em jornal, em jornal, naquele mesmo tempo, quantidade de linha, de folha, beleza? Além da indenização por dano material, dano moral, dano à imagem. Aconteceu um caso de um policial, veio me procurar um tempo aí em uma cidadezinha pequenininha do interior, que a rádio, o pessoal ligou para a rádio e fez uma denúncia anônima, veja, anônima, quer dizer, não disse quem foi, né? E é vedado, o anonimato é proibido. Disse, fulano de tal foi no bairro ontem, pegou meu filho, bateu nele, quebrou o braço dele, e disse o nome do policial, quer dizer, teve uma sindicância no batalhão. Esse aí, aí ela disse, meu nome é fulano de tal, não, disse não, eu moro no bairro tal, e a polícia foi lá e pegou meu filho, bateu e quebrou o braço e fez, aconteceu. Aí a polícia começou a investigar, achou esse menino que realmente houve lá uma ocorrência, umas 4 pessoas foram presas e tinha realmente esse rapaz que foi preso e tal. Aí chegaram na mãe dele, perguntou se tinha sido ela, ela disse, não fui eu não, que fui na rádio, alguém foi na rádio se passando por mim, ela não disse meu nome, mas falou do meu filho, né? E aí, resultado, teve uma sindicância no batalhão, a sindicância provou, né, que não foi esse soldado, que não tinha nada contra ele, mas o nome dele ficou rolando lá na cidade e na rádio, foi um rolo arretado. Ele me procurou, eu peguei essa com a sindicância, ajuizei a ação por dano moral e dano material contra a rádio e contra a pessoa da rádio que estava falando, a locutora. E aí, resultado, ganhou o dano moral, ganhou o dano material, e ainda a rádio teve que dizer que realmente teve um processo assim, que aquele policial não tinha sido ele, que ficou comprovado e tal. Deu para entender, pessoal? Então, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Beleza? Então, ó, esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Já vai vir o próximo agora. A gente parou aqui, ó, pessoal, no inciso 5, né? Vai vir agora do inciso 6 ao inciso 10, o próximo vídeo. E depois questões do inciso 1 ao inciso 10. Beleza? Valeu, galera. Até daqui a pouco.